Tá punk. Ok, meus amigos, direito constitucional. Vou dar aula de uma matéria que hoje o professor Muniz sempre está presente aí nos concursos e na nossa vida real, né, do servidor público. A primeira questão, pessoal, foi uma questão da banca Idecam, tá? Uma banca que, inclusive, está pegando muitos concursos. Foi pegar também o concurso da GMF, né? Guarda Municipal de Fortaleza, mas nada como um bicho de 7 cabeças, tá? Questão que caiu no último concurso da PM diz o seguinte: à luz da Constituição Federal, é possível afirmar que a propriedade, a vida, a educação, a alimentação e a segurança são considerados direitos sociais. Pessoal, eu não posso dizer que é social porque, nesse caso, ó, esse direito à vida ele é um direito individual, né? Tá? Então, não posso dizer que seriam direitos sociais. Não absolutos. Aqui é a nossa resposta. Por quê? Porque não existem direitos absolutos. Tá bom? Ah, professor, não existe direito absoluto. Mesmo o direito à vida? É. Até mesmo o direito à vida tem exceções. Por exemplo, é proibida a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, não, nenhum direito ele é considerado absoluto. Tá bom? Então, gabarito da nossa primeira questão. Letra B de bola, questão bem simples aí para vocês, tá? Pessoal, uma coisa importante para vocês, tá? Quando vocês forem estudar o artigo 5º, vocês foquem em direitos que falem liberdades, liberdades, tá? Principalmente de expressão, tá? Liberdade de expressão é importante. E também foca também na questão do direito de reunião, quando eu falo de artigo 5º, e também para dar uma focada na questão das associações. Cai demais em prova isso daqui. Associação, direito de reunião e liberdades. Essa tríade aqui cai demais em prova, tá? Então é isso daí. A segunda questão diz o seguinte: oitavo Unesp, 2022, uma questão para juiz. Sobre os direitos fundamentais, assinale a alternativa correta. O que vocês marcaram nessa questão? Vamos lá. Ele quer a correta, né? É incorreto afirmar que os direitos fundamentais são absolutos, uma vez que tantos outros direitos fundamentais, como outros valores constitucionais, podem limitá-los. Vamos lá. É incorreto afirmar que os direitos fundamentais são absolutos, uma vez que tanto outros direitos fundamentais, como outros valores constitucionais, podem limitá-los. Pessoal, tá certo? Isso daí? Eu acabei de falar, ó, as questões recentes elas estão puxando muito para esse lado de direito absoluto. Não sei se vocês estão percebendo. Ó, ele está dizendo que é incorreto eu falar que os direitos são absolutos. Está correto. Essa afirmação aqui na letra A, ela está corretíssima, porque realmente é errado eu falar que os direitos são absolutos, porque não existe direito absoluto. Existem fatores limitadores. Então aqui eu já vou marcar o nosso gabarito. Fechou? Olha esses outros itens. Ó. A característica da universalidade dos direitos está presente tanto no polo passivo quanto no polo ativo das relações jurídicas que permeiam um direito fundamental. Pessoal, olha aí. A característica da universalidade dos direitos fundamentais está presente tanto no polo passivo quanto no polo ativo das relações jurídicas. Errado. Os direitos fundamentais, assim como os direitos humanos, estão consagrados expressamente em diplomas legislativos com base constitucional. Vamos lá. O direito fundamental, ele está realmente escrito na Constituição de um Estado. Constituição de um Estado. Perfeito? Agora,
Quando eu falo direitos humanos, dizer que eles estão consagrados nos diplomas legislativos com base constitucional, não. Os direitos humanos, eles são universais. Os direitos fundamentais, eles têm base no direito humano, mas qual a diferença? Os direitos fundamentais, estão escritos na Constituição do Estado, tá bom? Então, os direitos humanos, ele é uma coisa mais universal, tá bom? Tem outras cartas, outros tratados, mas quando você fala em direitos fundamentais, é aquilo que está escrito na Constituição. Por exemplo, na nossa Constituição, existe o artigo 5º, existe o artigo 6º, que traz os direitos fundamentais. Então, dizer que eles estão consagrados expressamente em diplomas legislativos com base constitucional é errado. Os direitos fundamentais, sim, eles estão consagrados. A aplicabilidade dos direitos fundamentais coletivos depende da edição de normas reguladoras de relações jurídicas. Errado. Quando eu falo de aplicabilidade dos direitos fundamentais, ela é uma aplicabilidade imediata. Tá? Ela é uma aplicabilidade imediata. Pessoal, vamos lá. Rapidinho aqui para vocês. Eu não compartilhei a tela com vocês ainda, não foi? Ou não? Ou estava compartilhada? Tinha alguém compartilhando, não era? Nossa, pessoal, vamos prestar mais atenção em relação a esse caso, para depois não ficar... Nossa senhora, pessoal. Ó, vamos lá. Pessoal, ó, voltando aqui então. Voltando aqui, ó. Então, voltando aqui, tá? Tranquilo. Nesse caso é o seguinte. Esses direitos fundamentais, eu estava falando para vocês, eles estão escritos na nossa Constituiçãozinha. Os direitos humanos, não. Ele é uma coisa mais universal. Ele não está escrito na nossa Constituição, mas os direitos fundamentais têm base os direitos humanos, só que o que está escrito na nossa Constituição é os direitos fundamentais. Ó, professor, quando ele falar em aplicabilidade dos direitos, essa aplicabilidade ela é imediata. A previsão constitucional de um determinado direito fundamental vincula automaticamente o poder executivo e o poder judiciário, mas não ao poder legislativo. Errado. Vincula todo mundo. Se está previsto na Constituição, a Constituição é a nossa carta maior. Então não quer dizer que vai vincular só o executivo e o judiciário, não. Vincula todo mundo. Beleza? Letra A, questão correta. Vamos na 3. Essa questão foi da OCP, um concurso que aconteceu agora em 2023. Em relação à inviolabilidade do domicílio, nos termos da Constituição, é correto afirmar. Vamos lá. Ele quer saber sobre a inviolabilidade de domicílio. Cai demais? Cai. O que vocês marcaram na terceira questão? Pronto. A casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. É isso. Perfeitamente. Letra D. Quando a gente fala em inviolabilidade do domicílio, a letra D traduz bastante que a casa é inviolável, você só entra com o consentimento do morador, mas existem exceções que você pode entrar. Flagrante delito, tá acontecendo um desastre, ou para prestar um socorro, ou durante o dia, por meio de uma determinação judicial. Tá bom? Então, terceira letra D. A quarta questão diz o seguinte, tá? Instituto AOCP 2023. A Constituição Federal assegura o direito de reunião, desde que a reunião, vamos lá, presta atenção. Se ele perguntar segundo o STF, não precisa de prévio aviso, tá? Não precisa
de prévio aviso. Segundo o STF. Professor, mas se ele perguntar segundo a Constituição, se ele perguntar segundo a Constituição, o que é que você tem que entender? Segundo a Constituição, você precisa do prévio aviso. Agora, existe um entendimento do STF que não precisa de prévio aviso. Vamos lá. Ele quer a alternativa correta sobre o direito de reunião. O que é que vocês marcaram na quarta? A questão é boa também. Marcaram a C? A Constituição Federal assegura o direito de reunião, desde que a reunião seja pacífica, sem armas, assegurada a utilização de espaços públicos de uso comum, mediante autorização. Pessoal, para eu fazer reunião, precisa de autorização? Precisa de autorização para eu fazer uma reunião? Não. E por que vocês marcaram a letra C? Tô vendo aqui o chat de vocês, ó. Não precisa de autorização. Vamos lá. Essa questão é boa. Elimino já a letra C, tá? Olha a letra B. Essa reunião tem que ser espontânea, previamente autorizada. Já está errada também. Sobrou a A e a D. Seja para fins pacíficos, envolva um objetivo comum aos participantes e, havendo utilização de espaços públicos, haja prévia autorização. Também não precisa de autorização. Ó, a autorização apareceu 3 vezes, não precisa de autorização. Por eliminação, sobrou quem? Letra D. Tenha por objetivo lícito, ok. Seja pacífica, ok. Sendo assegurado que só estejam armadas pessoas que possuam autorização. Tá correto. Pessoal, quem é que precisa de autorização? Policial, quem tem porte. Quem tem porte. Ele não errou, não. É assegurado as pessoas que tenham pessoas armadas? Sim. As pessoas que tenham autorização. Policial. Agora, qual é a regra? Uma reunião pacífica, sem uso de armas. Armas por pessoas que não podem ter armas. Ué, não é? Pessoal, vamos lá, vamos raciocinar. Entendo. Quando eu digo que é proibido arma, reunião sem armas, não é, é porque o civil ele pode aparecer com arma e virar o quê? Uma milícia, uma organização paramilitar. Isso não pode. Agora, se eu estou numa reunião pacífica, sem armas, lógico que é sem armas. Agora, dentro da reunião, pode ser que tenha um policial. E esse policial ele tem autorização para ter a arma dele ali. Vocês estão me compreendendo? A questão quis lhe pegar nessa situação. Vai ser assegurado que estejam armados somente as que possuem autorização. E a participação de todos os interessados. Ué, letra D está corretíssima. Vocês compreenderam essa questão? Vou até colocar aqui o fone. Pronto. Qual o problema? Olha, se eu colocar... Eu vou começar a colocar questões para vocês, para que vocês entendam. Nada na vida é decorar. É você entender. Professor, isso é jurisprudência. O cara vem para mim e diz que isso aqui é jurisprudência. Não é jurisprudência, não. Isso aqui é simplesmente interpretar o que a lei está te falando. É só interpretar. Só isso. Tem nada de jurisprudência aqui, não. Entendeu? Quarta letra D. Vamos na quinta.
Essa questão ela foi para juiz de direito do Tribunal de Justiça do DFT, aqui em Brasília, 2023. Com relação ao direito adquirido. Pessoal, vamos lá. A Constituição, a nossa Constituição, ela garante que. Imagina, por exemplo, que eu conquistei todos os meus direitos para eu me aposentar. Conquistei. A lei me garante. Eu tenho que ter, pessoal, segurança jurídica. A lei, ela tem que respeitar a segurança jurídica. Se eu conquistei todos esses direitos, eu tenho direito a me aposentar. Cumpro todos os requisitos. E se uma lei me garante que eu posso fazer isso? Não pode vir uma lei posterior e tirar esse meu direito. Por quê? Porque já está como direito adquirido. Eu já me aposentei. Não é porque vem uma lei mudando a aposentadoria que agora eu vou ter que voltar para ativa para eu cumprir mais 4 anos. Não, eu já me aposentei. Essa nova lei vai servir só para os próximos casos. Então isso se chama direito adquirido. A lei, ela não prejudica o seu direito adquirido. Ela não prejudica o ato jurídico perfeito, por exemplo, quando o contrato encerra. E não prejudica o trânsito em julgado. Ele quer a opção correta em relação ao direito adquirido. Vamos lá. O que vocês marcaram na quinta? O que vocês marcaram na quinta? Vamos lá. Considera-se direito adquirido aquele cujo titular possa exercê-lo pessoalmente e não por meio de um representante. Errado. Ele pode exercer também pelo meio de um representante. Não existe direito adquirido se a norma jurídica que o fundamenta perder eficácia. Não subsiste direito adquirido se a norma jurídica que o fundamenta perder eficácia. Errado. Indivíduos podem ter direito adquirido, mesmo que este ainda não seja exercitável. Também está errado. Ele tem que estar exercitável, né? Na esfera previdenciária, quando cumprindo as condições para que o servidor público possa se aposentar, ele passa a ter um direito adquirido à condição jurídica subjetiva da aposentadoria, com proteção contra incidências tributárias mais severas. Errado, pessoal. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe direito adquirido em relação a tributo. Ah, professor, mas é porque na época que eu me aposentei era 2% que descontava. E agora a lei botou 4% para descontar. Eu já tenho direito adquirido, né? Desse 2, não existe direito adquirido para incidências tributárias. Constantemente mudam essas cobranças de taxas e vai incidir também no aposentado, né? Na aposentadoria. Então não tem essa não. Mesmo que ela às vezes venha mais severa, aumente o valor do tributo, isso não existe direito adquirido enquanto a questão de tributo, tá? A proteção jurídica do direito adquirido não prevalece sobre normas constitucionais originárias, correto? O que é isso? Professor, presta atenção. A norma constitucional originária é a nossa Constituição. Professor, essa proteção jurídica do direito adquirido, ela prevalece ou não sobre normas constitucionais originárias? Vamos supor que surge uma nova Constituição. Tem um novo ordenamento. Será que esse direito adquirido vai prevalecer mesmo que surja uma outra Constituição nova no Brasil? Não. A proteção jurídica do direito adquirido, ela não vai prevalecer sobre normas originárias, ou seja, a criação da Constituição.
Se você for olhar, pessoal, lá no livro do Flávio, Direito Constitucional, tá? Ele acaba falando o seguinte: em razão do poder constituinte originário, que é o que ele cria as constituições, pelo fato dele ser incondicionado, pelo fato dele ser ilimitado, né? Não há como eu invocar um direito adquirido diante da manifestação de uma nova Constituição. Então, quando ele diz que o direito adquirido não prevalece sobre normas constitucionais, está correto, realmente não prevalece, porque o que vai prevalecer realmente é a norma constitucional originária. Beleza? Então, o gabarito da quinta questão é a letra E. Beleza? Pessoal, deixa eu só fazer uma perguntinha. Vocês entenderam essa questão? Ela foi de 2023 agora, ó. Uma questão de artigo 5º. Sim? Tranquilo? Estão assistindo às aulas da plataforma, pessoal, dos cursos? Eu estou trazendo questões um pouco mais complexas para vocês, para treinar também esse nível de complexidade de vocês. Na plataforma nós temos muitas aulas para treinar o básico para vocês. Beleza? Então a gente tem que aumentar o nosso nível conforme a gente vai passando nossas aulas, tá bom? Vamos na sexta questão. Essa questão foi da IDECAM. Questões extensas, né? Colocou 1, 2, 3, 4 e 5. Seja bem-vindo, Anne. Beleza. Então tá aí. Muita gente nova também, né? Perfeito. Vamos lá, pessoal. Ele diz o seguinte, o que ele quer? São considerados direitos individuais no termo da Constituição. Ah, ele colocou aqui, numerou, né? E a gente vai só marcar o que é direito individual. Beleza, tranquilo. Essa é tranquila. Essa é tranquila. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. Pessoal, isso é um direito individual? É um direito individual, está lá no artigo 5º. Beleza? Prestação de assistência religiosa. Entidades civis e militares de internação coletiva. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustre outra reunião, sendo apenas exigido um prévio aviso. Perfeito. É um direito individual? É. Então aqui já marca como individual. Vamos lá. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar. Tá certo, pessoal? Isso aí é um direito individual? Não, esse aqui é direito social. Essa questão da renda básica familiar, então, até foi incluído recentemente, né? Na Constituição. O professor Matheus já deu aula para vocês, pessoal, sobre essa questão desse artigo, direito social, sobre essa questão da situação de vulnerabilidade social. Beleza, vamos lá. Então, aqui não é. Irredutibilidade do salário. Não, isso aqui é social. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Isso aqui é direito social. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16. Salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Isso aqui é direito social. Vamos lá. Aposentadoria social também. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável por inadimplemento voluntário, inexcusável de obrigação alimentícia. Pessoal, isso aqui também está dentro do individual, tá? Eu vou marcar.
Questão da prisão civil por dívida. É assegurado nos termos da lei o direito de proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Isso também foi incluído recentemente e é considerado como direito individual também. Individual. Individual. Vamos lá. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem suficiente recurso. Individual. Direito de propriedade. Individual também. Liberdade de associação. Individual. Ou seja, gabarito aqui é 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12. E 1 e 2. Letra E. Beleza? Analisem quem são os direitos individuais. Quem acertou essa questão? Alex, Anne também acertou. Muito bem, parabéns. Vocês sabem onde é que caiu essa questão? Para a prova de oficial da Polícia Militar do Ceará, do agora 2023. Ó. Questão letra de lei, não foi? Caiu muita coisa que a gente passou no Socrativo, não caiu, o Felipe? Eu lembro que eu fiz um Socrativo de Direito Constitucional, eu pedi pro pessoal repetir várias vezes. Tá aí, ó. O pessoal acertou muita coisa. Mas é isso aí. Social, Dejiano, é segunda geração, viu? É isso aí. É, o social ele é segunda geração, tá bom? Vamos aqui na sétima. Essa questão foi da IDECAM, também para oficial. Colocou aqui alguns itens para a gente analisar novamente. Essas questões são muito longas, né? Ele quer o seguinte: considere as assertivas a seguir com relação aos direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal. Vamos lá. Ele quer saber quais são as que estão corretas, né? O que, é que vocês marcaram nessa questão? Vamos lá. Ninguém será preso senão em flagrante ou por ordem escrita de uma autoridade judiciária, inclusive em casos de transgressão militar, salvo por crime propriamente militar. Todo errado isso aqui. Ninguém pode ser preso em flagrante delito, tá? Ou por uma ordem judiciária, com exceção, logicamente, salvo nos casos de transgressão militar ou por crime militar, que você poderia ser preso, né? No caso, para os quem é militar. Então, quando ele disse, inclusive nos casos de transgressão, né? Salvo por crime propriamente militar. Tá errado isso aqui. A regra é que o civil ele pode ser preso ou em flagrante ou por ordem judicial. O militar ele pode ser preso em flagrante, ordem judicial ou porque ele cometeu uma transgressão ou um crime propriamente militar. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens serem estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor da obrigação. Correto. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados em até 24 horas. Parece as questões do Socrativo, pelo amor de Deus. A comunicação era imediata. Parece aquelas questões do Socrativo, pessoal. Impressionante, tá? Vamos lá. Hum, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admite a liberdade provisória, com ou sem fiança. Correto.
Haverá penas cruéis e de morte. Não, não haverá. Opa. Em caso de guerra declarada, tem pena de morte. Mas penas cruéis não. Tá errado. O preso tem direito à identificação de quem o prendeu ou por quem o interrogou. E aí, marcaram qual questão, pessoal? Deixa eu conferir aqui. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de impedimento de bens ser estendida aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor da obrigação, não. Até o limite do valor da herança, né? Meu Jesus Cristo. Eu acho que é isso. Do patrimônio, na verdade, transferido, né? Ah, então aqui realmente está errado. Patrimônio transferido. Foi letra de lei, viu? Peguinha lá no final. Realmente. Então, realmente a 2 está errada. Ninguém será levado da prisão nela mantido quando a lei admite liberdade provisória com sem fiança. Realmente está correto. Qual o erro dessa? O preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão ou pelo seu interrogatório judicial, não. O interrogatório é o interrogatório policial. Porra, só peguinha, viu? Só peguinha. Então só tem uma que tá certa, que é a 4. Então gabarito aqui, letra A. Realmente. Quem errou essa questão, pessoal? Ou achou que tinha um peguinha? Realmente estava cheio de peguinha isso aqui. É uma questão extensa, como às vezes acontece que a IDECAM faz isso. Mas, mas é isso. Vamos na oitava. O acesso à justiça ele é um princípio constitucional e um direito fundamental previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Vamos lá. Assim sendo, marque a alternativa correta acerca desse direito. Vamos lá. Ele está querendo sobre o artigo 5º, né? Sobre acesso à justiça. É muito importante esse artigo aqui para vocês. O acesso à justiça. Que é a alternativa correta sobre esse direito. Vamos lá. Pessoal, esse princípio de acesso à justiça. Primeiro que a nossa jurisdição ela é una. E a gente tem que pensar numa coisa chamada não contencioso. Que é isso, Muniz? Pessoal, só quem faz coisa julgada no nosso ordenamento jurídico é o judiciário. Nós não temos tribunais administrativos. Nós não temos tribunais administrativos que tomam decisões. A última decisão é a justiça. Esse princípio do acesso à justiça, ele também é chamado de inafastabilidade da jurisdição, inafastabilidade do poder judiciário. Então, ele também é chamado dessa forma. Beleza? Então, é isso. Quando ele diz, ó, marque a alternativa correta sobre esse direito. Qual direito? O acesso à justiça. Esse princípio do acesso à justiça, ele é denominado de direito de ação, da pessoa promover uma ação quando se sente lesada, ou da inafastabilidade da jurisdição. Sinônimos. Letra C. Beleza? Questão também bem tranquila e boa. Então é isso. Olha aí, ó. Garante aos brasileiros natos a possibilidade de acesso ao poder judiciário. Nada a ver.
Natos e naturalizados têm esses direitos. A responsabilidade do Estado é garantir esses direitos apenas aos cidadãos brasileiros. Não. Qualquer pessoa, né, ali. Qualquer pessoa tem acesso à justiça. Qualquer. Beleza? É isso. Então, não tenho que falar muito do princípio do acesso à justiça. Ele é universal. O nosso sistema é de jurisdição una, somente o Poder Judiciário faz coisa transitada em julgado. Beleza? Você pode acessar a justiça. Então, ele também é chamado de princípio da inafastabilidade da jurisdição. Caiu aqui para oficial da PM no último concurso feito pela IDECAN. Vamos dar a nona questão. Vamos lá. AOCP, PM Goiás, 2022. Vamos lá. Ele quer uma resposta correta sobre as associações. O que é que a gente pode lembrar das associações? Não precisa de autorização para eu criar uma associação, tá? O Estado não pode interferir na sua criação, no seu funcionamento. A pessoa não é obrigada a se filiar. E outra coisa, assim como eu posso criar uma associação, eu posso simplesmente suspender as suas atividades por meio de uma decisão simples comum, ou eu posso dissolver essa associação. Agora, para eu dissolver, eu preciso de um trânsito em julgado, tá bom? Então, é nas principais informações que nós temos sobre esse direito. Se vocês foram observar na letra E, aqui, ó, sobre essa questão de associação, ele disse o seguinte, ó, as atividades de associações só poderão ser suspensas por decisão judicial. Ó, as atividades da associação só poderão ser suspensas por decisão judicial. Decisão judicial, certo? Independentemente do trânsito em julgado. Corretíssimo. Vamos lá. Suspensão, a suspensão versus a dissolução. São duas coisas diferentes. Vamos lá. Essa suspensão não depende do trânsito em julgado. Ela independe do trânsito em julgado. Basta uma decisão judicial simples. Independe do trânsito em julgado. Já essa dissolução, o que é que a gente pode observar na dissolução? Você vai acabar. Então, aqui eu preciso de um trânsito em julgado, certo? Aqui eu preciso de um trânsito em julgado. Então, essa é a principal diferença que sempre cai em prova. Por isso que a letra E diz, independentemente do trânsito em julgado, porque aqui ele está querendo só suspender. Então, a letra E é a nossa questão correta. Nona questão, letra de lei. Nona questão, letra E. Vamos na 10. Essa caiu para o concurso da Polícia Penal do Distrito Federal. Aqui onde eu moro, né? Distrito Federal. Aqui em Brasília. Vamos lá. Meus amigos, vamos lá. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item subsequente. Com fundamento no caráter laico do Estado, o deputado distrital José apresentou um projeto de lei, um PL que a gente chama, né? Visando proibir a prestação de assistência religiosa nas unidades prisionais do Distrito Federal. Nesse caso, o projeto de lei pode ser considerado como compatível com a Constituição, pois a laicidade do Estado proíbe a prestação de assistência religiosa em estabelecimentos prisionais. Vou deixar essa questão com vocês. Eu quero que vocês coloquem no chat o porquê dela estar certa ou se ela estiver errada, o porquê dela estiver errada. E aí, o que vocês marcariam na 10? Por que ela está errada?
Pessoal, a gente resolveu uma questão recentemente dizendo que é permitido assistência religiosa em estabelecimentos prisionais. Confere? Tem no Socrativo, Matheus, essa questão? O Estado, pessoal, ele não proíbe prestação religiosa, ele garante essas prestações religiosas, entidades civis, militares de internação coletiva. Um estabelecimento prisional é de internação coletiva. Beleza? Então tá errado. Alguém fez esse concurso da PPDF? Polícia Penal do DF? Fim da transmissão no YouTube, pessoal. Quer ter acesso ao material completo? Resolver mais questões desta aula? Somente aluno vetorial tem acesso a 100% das aulas e dos materiais. Nas aulas do YouTube, são entregues apenas 30% a 50% do conteúdo e das questões exclusivas para o aluno. Clique aqui nesta imagem ou aponte seu celular para o QR Code ao lado. Professor Muniz, Vetorial Concursos, telefone para contato, tá, pessoal? Então é isso. Ficamos agora somente com os alunos exclusivos da plataforma.